Olá, boa tarde. Outubro é o mês das missões e para dar início às comemorações, o Convívio Emaús sediou um momento celebrativo. O evento contou com a presença do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom José Otácio Oliveira Guedes. Ide, convidai a todos para o banquete. É com esse tema em mente que os seminaristas do Convívio Emaús receberam nesta terça-feira a celebração da abertura do mês das missões. O Papa escolheu como tema bíblico para inspirar este mês missionário o Ide convidar todos para o banquete. E é um tema muito forte, o Ide é o dinamismo e é um mandato que Jesus dá a todos, Então isso toca todos os cristãos. Depois este convidar, Então indica uma atitude muito respeitosa diante de cada um, propositiva, O mês missionário ele inspira-nos, uma vez participando, convicto, entusiasmado, contagiar e convidando a outros para participar deste banquete. Realizada em comemoração à padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus, o mês missionário conta com uma programação extensa na Arquidiocese de BH, seguindo as propostas da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em comunhão com a Arquidiocese de Belo Horizonte, o nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus está fazendo um caminho muito fecundo de missões. Nós temos aqui um conselho chamado COMISE, que é o Conselho Missionário de Seminário, e nós estamos investindo muito e apostando muito na questão missionária, na formação dos futuros padres. Ao longo do ano, nós temos missões permanentes. Toda quinta-feira, os seminaristas vão às ruas, encontrar moradores de rua, acolhem, escutam, cantam, fazem também ali um momento junto a eles de refeição e vão, então, incorporando essa opção preferencial pelos pobres. As missões organizadas pelo Emaús são ainda um convite para que toda a comunidade de fé estenda a mão ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Nesse mês missionário, sobretudo, aqui em Belo Horizonte, nossas missões serão principalmente aliadas juntos à pastoral universitária da PUC Minas. Os seminaristas, embora eles estejam num processo de formação inicial, mas eles já são propagadores, eles já devem estar com o coração aquecidos. Então, eles o seu processo de formação vão sendo modelados. A gente tem procurado envolver também a comunidade que frequenta aqui no Convívio Emaús aos domingos, também grupos de jovens, sobretudo envolvendo aí nessa caminhada. Todas as quintas-feiras a gente pode receber aqui também pessoas que queiram acompanhar os seminaristas. A gente tem lideranças leigas que vão junto, que preparam também alimentos, e isso é muito bonito, perceber que o povo de Deus também tem na alma essa sensibilidade de acolhida e de estar junto com aquele que mais necessita. Visitas ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade são retomadas nesta quarta-feira. A paralisação das atividades ocorreu em função de incêndio que atingiu a Serra da Piedade no último fim de semana. O fechamento do santuário ocorreu na sexta-feira, dia 27 de setembro, e o trabalho de combate ao fogo foi uma ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a equipe de brigadistas do santuário. Agora, com as chamas controladas, visitantes e peregrinos já podem voltar a subir ao ponto mais alto da serra. A administração do santuário pede que as visitas sejam agendadas pelo site que aparece aí na sua tela. Mais de 500 mil pessoas visitam o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade todos os anos. O local é marcado por sua beleza, além de riquezas naturais, de arte e também de cultura. No domingo, 19 de outubro, a Catedral Cristo Rei recebe o segundo encontro arquidiocesano das famílias. O momento de comunhão é organizado pela Pastoral Familiar. A programação inclui palestras, almoço, missa e ainda apresentação teatral.
O padre Marcos Albuquerque, da paróquia São Sebastião de Brumadinho, é quem está ao vivo conosco e dá mais detalhes sobre o assunto. Ei, padre, boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui no Horizonte Notícia. Queria que o senhor falasse para a gente o principal objetivo desse segundo encontro das famílias. Boa tarde, ouvintes da TV Horizonte, boa tarde a todos. Então, nós programamos todo ano um encontro arquidiocesano das famílias, e todo ano tem um tema. Esse ano é preparação para a catequese matrimonial. Ele parte de um documento que o Papa Francisco lançou ano passado, propondo a toda a igreja uma preparação mais séria dos noivos, em vista que a gente tem percebido muitas fragilidades dos recém-casados. Padre, o tema desse ano, ele então aborda esses desafios, essa esperança na vida familiar, né? Quais são esses desafios? Como é que esse encontro pode ajudar a superá-los? O Papa Francisco é um homem muito sábio, né? E muito prático. Ele é muito prático na pastoral dele. E ele tem alertado a igreja de que os matrimônios muitas vezes não se sustentam por uma série de influências, principalmente da mídia, da internet, e da fragilidade com que os noivos chegam ao casamento. Ele chega a dizer que quando a gente não cura as feridas da nossa infância, da nossa adolescência, isso vai estourar no casamento. E aí, muitas vezes, os casamentos, quando chegam a 5 anos de casado, acabam, porque os noivos não conseguem viver o desafio da convivência diária. Padre, então, quem que pode participar? Tem que fazer inscrição? Eu queria que o senhor fizesse o convite a quem nos assiste para poder participar do encontro. Olha, o encontro ele é direcionado às equipes da Pastoral da Família das paróquias, é direcionado ao ECC, Encontro de Casais com Cristo, e a todas as pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho com casais e com família nas paróquias. Então, todas aquelas lideranças que desenvolvem trabalhos pastorais com família são convidados a participar desse encontro. Tá certo, padre. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Em celebração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o governo de Minas lançou nesta terça-feira a campanha Outubro Prateado, o mês de valorização do idoso. A abertura foi feita em evento na Associação de Moradores do bairro Jardim Guanabara, na região norte de Belo Horizonte, destacando a importância desse tipo de ação. Os idosos no Brasil precisam ainda de tratamento melhor. Muitas vezes são desconsiderados, são pessoas, como foi dito, mencionado aqui, que têm condição de trabalhar, de contribuir, de engrandecer. E eu quero fazer um apelo aqui a muitos, né? Aproveitar que eu estou aqui, sei que a eleição é agora no domingo, não dá tempo mais, mas vai somar muito na política a participação de idosos, que têm toda a condição. Até o meu caso é semelhante a esse. Eu praticamente encerrei a minha carreira, onde eu trabalhei mais de 30 anos, e fui ser político. Eu estou na minha pós-carreira contribuindo com Minas Gerais. Então, secretária, na próxima eleição, aonde quer que eu esteja, eu quero vir aqui dar apoio para um punhado de candidatos e candidatas aqui, tá bom? Ao longo do mês, o governo de Minas, por meio da SEDESE, vai apresentar novas campanhas incentivando familiares e amigos a dar a devida atenção, principalmente ao combate às diversas formas de violência praticadas contra a pessoa idosa. A nossa grande preocupação surge no ano de 2023, que nós vimos um aumento no ano anterior de 60% dos crimes financeiros praticados, os golpes praticados contra idosos. E claro, eu, como uma testemunha, fui vítima na minha família, o meu sogro, também uma pessoa idosa, vítima também desse crime tão cruel, que assola não somente a pessoa idosa, mas também toda a família. E eu estava como deputada estadual à época, fizemos o projeto que obriga os bancos a fazerem campanhas constantes
que falam de conscientização desses crimes, seja pela internet, pelos sites, aplicativos, campanhas também nas agências. Surge essa demanda que foi aprovada rapidamente e o governador Romeu Zema, com muita sensibilidade para a pauta, sancionou a lei há 2 semanas atrás. O objetivo é que essa campanha atinja o público esperado, que é a pessoa idosa, e a nossa expectativa é que isso ocorra de maneira constante. Caso o banco ou a instituição financeira não cumpra o que está determinado na lei, há uma sanção administrativa de multa. Autoridades e membros da sociedade celebram o Outubro Prateado como uma das principais formas de dar visibilidade para a conscientização dos direitos, além da importância dos idosos para a sociedade. O metrô de Belo Horizonte vai operar de forma gratuita neste domingo, dia 6 de outubro, para atender aos eleitores no primeiro turno das eleições municipais. A operação do sistema terá 2 intervalos entre as viagens. Das 5h15 da manhã às 7 da manhã, a espera será de 15 minutos. Das 7 da manhã às 6 da noite, os trens vão circular a cada 10 minutos. Já das 6 da noite às 11 da noite, os intervalos voltam a ser de 15 minutos. Os ônibus de BH também não irão cobrar passagens no domingo de eleição. O transporte será gratuito durante todo o dia, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor nem comprovante de votação. E o comércio de BH está autorizado a funcionar no domingo, dia 6 de outubro, dia das eleições municipais. A informação foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O órgão informa que, neste caso, o empregador deve garantir que os funcionários compareçam às urnas, pois o voto é obrigatório. Empregados convocados pela Justiça Eleitoral devem ser dispensados mediante declaração expedida pelo órgão eleitoral, sem que haja prejuízo ao salário. Chegou a hora de ver como fica a previsão do tempo para hoje em algumas regiões do estado. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. A noite será estrelada, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 34. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%. Em Mário Campos, na região metropolitana, o dia será de sol com algumas nuvens. A noite será de céu limpo, sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 34. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 60%. Em Conceição do Mato Dentro, na região central, o dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 33% e 77%. Futebol, hoje pela Copa do Brasil, o Atlético enfrenta o Vasco a partir das 7h15 da noite na Arena MRV. Pela 29ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã. No terceiro episódio da série Vida Tecnológica, vamos entender como a tecnologia e suas ferramentas podem se tornar aliadas no processo de aprendizagem dentro do ambiente educacional. É só puxar um pouquinho na memória que vamos lembrar que o uso de celulares era proibido nas salas de aula. Mas é difícil pensar em regras assim hoje em dia. A tecnologia, que antes era considerada uma distração, nos dias atuais pode ser uma aliada da educação. Dentro da sala de aula, eu acho que a tecnologia ajuda muito, seja na hora de transmitir através do audiovisual, né, que a gente tem, que transmite na tela do quadro, isso tanto seja atividades lúdicas, tanto para apresentar trabalho, torna muito mais fácil. Em casa, eu acho que quando você tem uma dúvida, por exemplo, em uma questão, você tem acesso à internet inteira para te pesquisar e sanar essa dúvida também. Em casa, eu uso mais para ver videoaula, para correção de exercício, alguma dúvida, a gente pode usar como uma forma adicional, uma ajuda muito boa. Ao longo de toda a educação básica, a tecnologia pode ser inserida no ambiente escolar. Recursos tecnológicos auxiliam atividades diversas dentro da sala de aula. Como recurso tecnológico, hoje a gente trata o smartphone como uma ferramenta muito importante. Tablets, computador,
Mas o smartphone é uma ferramenta que está acessível para os estudantes, né? É muito difícil você encontrar um estudante que não tem acesso a um smartphone, né? A conexão às redes de internet. E o uso do smartphone em Minas Gerais, ele só é permitido por lei para uso pedagógico e com a autorização do professor. Então, as escolas, né, elas autorizam esse uso partindo desse princípio, que eles vão utilizar com a mediação do professor. E aí a gente traz a importância do papel, né, do professor no uso das tecnologias, né? O professor hoje, a gente enxerga o papel do professor como mediador da aprendizagem. E o uso de tecnologia na escola não atinge o esperado, né? Ela não obtém sucesso nessa implementação se o professor não for preparado e formado para usar essas tecnologias. Outro recurso tecnológico usado em escolas pode até parecer brincadeira, mas é um forte aliado do ensino. Com um tipo especial de Lego, os alunos aprendem sobre robótica. Eles utilizam os kits Lego adequados a cada faixa etária para trabalhar os conhecimentos, os conteúdos dos componentes curriculares dentro da sala de aula. Nós temos também as oficinas de robótica, em que a gente sempre traz para os alunos um tema e um contexto e um desafio, uma situação-problema. Então, os alunos têm que pensar numa resolução para esse desafio e aí eles prototipam, eles programam os robôs, usam as peças do Lego para trazer essa solução. E aí eles validam, testam e compartilham com os alunos, com os outros alunos e com os professores. Então, a robótica educacional ela vai muito além do que só construir e programar robôs. A todo momento, a gente está desenvolvendo as habilidades relacionadas à liderança, trabalho em equipe, inovação, criatividade, raciocínio lógico. Os alunos se tornam muito protagonistas. E a trabalho em equipe assim, é fundamental. Ele precisa de trabalhar em equipe, ele precisa de inferir aquele que ele aprendeu em sala, colocar em prática, usar isso, né, na vida dele, porque a robótica não é simplesmente a gente pegar uma caixa, e né, é muito interessante isso, desmontar, montar, mas a robótica tem um fundamento, ela tem uma aplicação no nosso dia a dia. O uso da robótica na sala de aula não envolve apenas o estudo da tecnologia, mas também conceitos de outras áreas, a partir de um trabalho interdisciplinar. O robô dançarino, ele é relacionado na matéria de português, ele trabalha a variação linguística, cada cor representa uma música regional. Então, tem músicas que são mais alegres, mais envolventes, tem músicas que são mais tranquilas, mais relaxantes. E ele dança cada uma diferente de regiões do Brasil. Esse é um cofre, um robô cofre, e a gente montou ele para trabalhar na disciplina de matemática com probabilidade. E a gente tem a alavanca para abrir e uma para fechar. Você tem que descobrir o código para poder abrir o robô. O ciclista é o seguinte, ele anda para frente e quando ele chega perto de alguma coisa, esse sensor que está aqui, ele faz parar. Ele é um sensor de distância. E ele é com o intuito de meio que incentivar a atividade física e a sustentabilidade por causa da moto, da bicicleta, que não degrada o meio ambiente. Eu montei esse robô, que é o básico, né, que é uma base motriz, que ele funciona, que é um fundamento básico, né, de se aprender os recursos da robótica, o início do início, né, que pode fazer conjuntar com várias conjunções, com a montagem em si do Lego. Até agora, nós falamos como a tecnologia pode ser usada dentro da sala de aula, mas ela também auxilia no estudo fora do ambiente educacional. Com a pandemia, o ensino à distância ganhou força, principalmente com as videoaulas. Mas essa transição forçada não foi um processo simples. Os professores precisaram se capacitar melhor, né, para o uso dessas tecnologias, né? Os alunos tiveram que se adaptar naquele momento, porque eles precisavam também utilizar dessas tecnologias para aprender, né? A gente sabe que o aprendizado está disponível na internet como um todo, mas nós, por outro lado, professores, nós tivemos que também explicar para esses alunos, né? Não é porque esse conhecimento está disponível que você vai pegando qualquer conhecimento disponível. A gente precisa filtrar. Ainda não é possível afirmar quais são os reais efeitos do uso da tecnologia na educação. É um fenômeno recente, mas que vem se tornando cada vez mais natural. Os dados são importantes, mas a gente precisa ainda de muita pesquisa para a gente conseguir, né, formar, né, estudantes capacitados para o uso da tecnologia, né, e ainda que atinjam sucesso, né, na vida profissional.
São muitas as ferramentas digitais que podem ser usadas na educação. Uma delas, e que está cada vez mais em alta, é a inteligência artificial. Essa e outras revoluções tecnológicas são assunto do próximo episódio da série. A inteligência artificial é algo que já existe há décadas, na verdade, né? A gente já usa a inteligência artificial há muito tempo. O que está acontecendo agora é a explosão da que a gente chama IA generativa, mas a IA preditiva, a gente já faz parte do nosso dia a dia. Então, na verdade, eu diria que nem é um movimento exatamente novo, né? Quando a gente levanta da cama, a gente já usa a inteligência artificial para previsão do tempo, para a música que vai ser recomendada no carro, para nos direcionar sobre a rota que a gente vai usar para chegar ao trabalho. Então, num certo sentido, inteligência artificial já é realidade no dia a dia nosso, já faz algum tempo, na verdade. Você está vendo o QR Code aí na tela? Aponte a câmera do seu celular para ter mais informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Neste momento, nós estamos com 6% da meta de arrecadação para o mês de outubro. A sua ajuda é muito importante. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus. Até lá.